Por que estudamos a mudança social? Há muitas razões empíricas, teóricas e práticas a serem consideradas isoladamente ou em conjunto para que o sociólogo se interesse pelo estudo da mudança social. As sociedades humanas sempre se encontram em permanente transformação, por mais estáveis ou estáticas que elas possam parecer. Mesmo uma sociedade tida como estagnada só pode sobreviver absorvendo pressões do ambiente físico ou de sua composição interna, as quais redundam e requerem adaptações sociodinâmicas que significam sempre alguma mudança incessante, embora esta seja, com frequência, pouco visível, quer análise microsociológica, quer análise macrosociológica de conjuntura. Esse é um texto do sociólogo Florestan Fernandes, estaria completando 100 anos de vida. Então, fica aqui essa homenagem a ele. Bem-vindos ao canal do curso de Ciências Sociais da UniOeste na YouTube. Esse vídeo faz parte do projeto Conceitos Fundamentais das Ciências Sociais. E o vídeo de hoje é sobre mudança social. Não é? Mudança social é, como qualquer mudança, uma transformação no estado das coisas. Não é? Então, no caso das mudanças sociais, e aí veja, né, lembremos aqui o que eu acabei de ler, do Florestan, dizendo que a mudança social ocorre permanentemente, com graus maiores ou menores, mais profundos, mais superficiais, ocorre em todas as sociedades, sejam as sociedades menos diferenciadas, sejam as sociedades mais diferenciadas, com complexo grau de institucionalização, com formas variadas de relações entre os atores, não é? Em todas elas está muito presente. No caso das sociedades mais diferenciadas, né, com a presença de diferentes grupos, a gente precisa levar em consideração que as mudanças elas vão ocorrer em grande medida de acordo com a posição que os grupos sociais ocupam na estrutura dessa sociedade. Mas as transformações sociais vão também, não é, alterar, modificar a posição desses grupos, a correlação de forças no interior da sociedade. Não é? É importante nos darmos conta que, quando falamos de mudanças sociais, estamos falando também em mudanças nas percepções, na maneira como vemos as coisas, os significados que atribuímos aos fenômenos. Né? Se a gente fica aqui utiliza, né, uma terminologia um pouco marxista, nós poderíamos dizer que as mudanças sociais elas são o produto, não é, das contradições internas a cada sociedade. Não é?
Em todas elas nós vamos encontrar forças distintas, não é? E em determinado momento, né, essas forças, os processos, as maneiras e modos de produção vão entrar em conflito, não é? E essa contradição vai gerar transformação, não é? Em muitos casos, transformações agudas, né? Podemos inclusive pensar, né, nos casos de revolução, né? Mas é importante para, né, a perspectiva histórica, sociológica, nos darmos conta que os processos de mudança são muitas vezes processos de longuíssima duração, né? A gente pode pensar, por exemplo, no fenômeno das invasões dos diferentes povos, não é? Por outras sociedades, processos de colonização, né? Processos de grande extensão e impacto gigantesco, né? Mas que ocorrem dessa forma, com né? Tem que ser pensado dessa forma, né? Na duração, na longa duração, não é? No tempo que ele ocorre. A gente pode pensar também, né, na maneira como uma ordem nova se estabelece com uma forma de produzir nos termos capitalistas, né? Veja então também, não é, que a instituição dessa ordem, né, da ordem capitalista, é algo dessa mesma natureza que ocorre, né, um processo, né, que se dá ao longo de muitos anos, décadas, não é? Às vezes, por vezes, séculos. Não é? A gente pode, por exemplo, pensar é importante, não é? A gente levar em consideração que as mudanças sociais, elas são avaliadas, não é? Atribuímos sentido e significado a essas mudanças e transformações. É por conta disso, dentro de um determinado quadro de referência, né, que vai fazer sentido, por exemplo, nós considerarmos determinadas formas de mudança como desenvolvimento, como progresso, né? Veja que isso depende, né, do tipo de avaliação que nós fazemos, né? Para a gente pensar em desenvolvimento, tem que pensar em subdesenvolvimento, tudo isso diz respeito também, né? Tem uma dimensão totalmente, absolutamente objetiva, né? As sociedades mudam de fato, tremendamente, né? Mas essa mudança, não é? Nós as qualificamos, né? Mudanças que consideramos, não é? Que são progressivas, não é? Que trazem, estão associadas a progresso, né? E outras não é assim, não é? Não é assim que a gente avalia, não é? Importante a gente pensar também que aos processos de mudança, de transformação, nós vamos encontrar quase sempre, né, fenômenos, né, que se apresentam como resistência
às mudanças, resistência às transformações, ou então persistência, não é? Determinadas estruturas que persistem, né, diante de transformações profundas, agudas, né? Se a gente pensa, por exemplo, na desagregação de uma ordem escravocrata, né? Uma sociedade que vai paulatinamente deixando de se organizar em torno dos termos estamentais, vai se transformando numa sociedade de classes, né? E vemos isso acontecer no Brasil, diretamente associado ao fim do trabalho escravo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a persistência de uma série de fatores que estão associados à maneira como os negros se integram nessa nova ordem, né? Então, impõe-se uma nova ordem, uma forma de organização social completamente nova, né? Mas por conta dessa forma de integração, né, os lugares, as posições ocupadas pelos negros, não é, são sempre as desprivilegiadas, né, menores as oportunidades, piores as condições de vida, né? Estão entre os negros os que mais morrem pela polícia, os mais encarcerados. Por um outro lado, são também os que percebem menores salários, não é? Os trabalhos de maior status, né? São poucos representados politicamente, não é? Enfim, toda uma ordem se modificou, se transformou gigantescamente, né? Mas determinados traços dessa ordem eles persistem, não é? É importante também a gente pensar, não é, que nas transformações, né, dessa natureza, né, nós passamos de fases e, no mais das vezes, né, associamos isso a desenvolvimento no sentido de uma passagem para um estágio, né, melhor, mais avançado, né? E, na realidade, a gente precisa dar conta do fenômeno inverso, né? Que são as transformações de cunho de natureza reacionária, né? Os movimentos retrógrados. Somos, sociedade brasileira, hoje, um grande exemplo desse fato, desse fenômeno. Não estamos isolados no mundo, mas vivemos aqui uma situação nesse aspecto muito particular, não é? Negacionismo imperando, né? Então aí os terraplanistas, né? Os racismos, não é? Machismos, que estão associados às transformações recentes que vemos, que atravessamos, não é? Na sociedade brasileira.
muito difícil a gente falar de mudança social hoje sem a gente pensar, não é? Num, 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 num fenômeno, num fato, em processos, enfim, movimentos sociais, não é? São formas de ação coletiva, são grupos que se articulam, mobilizam para promover mudanças, não é? Mudanças muitas vezes associadas à defesa de pautas, de causas, de interesses, não é? Muitas vezes direitos, né? São movimentos muito diversificados, movimentos uns muito institucionalizados, outros menos, uns contam com muitos recursos, outros com poucos recursos. Basta a gente comparar o movimento ambientalista com o movimento negro, pensarmos, vamos pensar no impacto, né, que tem, né, a capacidade de sensibilização, né, provocada por um fato, um fenômeno como é a passeata do orgulho, né, era do orgulho gay, orgulho LGBT que não é, se transformou num enorme evento que dá grande visibilidade para causas desses grupos, não é? E provoca, não é? Produz de fato sensibilidade em largos setores da sociedade, né? Então são ações, não é? Que buscam dar visibilidade, sensibilizar a sociedade e pressionar, não é? Os poderes, né, para que se alcance os objetivos de cada um deles. Né? Movimento negro, ambientalista, trabalhistas, movimentos feministas, enfim, um sem número deles. Né? Mas como é que a gente vai falar, né, de mudança social hoje sem pensar no fenômeno, né, que nos cerca e nos aflige, que é a pandemia do coronavírus, né? Eu quero falar um pouco dos argumentos que são acionados por um autor que se chama Boaventura de Souza Santos, é um sociólogo português, renomado, né, e que tem pensado, né, essa questão, escreveu um livro, né, Pedagogia de um Vírus, nos, né, chamando atenção para como é que um fenômeno como esse pode nos fazer, né, nos trazer esclarecimento, né, em relação a mudanças sociais e, nesse caso particular, né, que ele aborda nesse texto. Né? Então, diz ele que a pandemia ela não se contrapõe a um cenário de normalidade, de estabilidade. Né? Essa estabilidade, de acordo com ele, não está mais colocada a partir do domínio, né, da hegemonia do neoliberalismo como forma prevalecente, como forma, né, principal
do capitalismo, né? Sobretudo com o lugar ocupado pelo capital financeiro. Diz ele então que vivemos desde então uma crise permanente. E, evidentemente, ele mesmo reconhece, né, a contradição que está implícita nessa expressão, né? A crise, ela é, por definição, um episódio. É algo que é passageiro, portanto, né, é bastante contraditório falar em crise permanente, né? Mas faz, né, do ponto de vista dele, né, faz sentido porque ele vai dizer, o argumento dele, né, um deles, é que essa crise, né, que ele diz que é permanente, tem sido permanente, ela tem objetivos, né? Então, ela teria dois objetivos fundamentais, né, mais claros. Um deles diz respeito à defesa, à legitimação, não é? A, da escandalosa, não é, desigualdade, né, que caracterizam nossas sociedades, não é? O outro objetivo seria boicotar, não é, as medidas relativas à defesa do meio ambiente que podem evitar uma catástrofe ecológica, não é? Em cada época, o modo de viver, os modos de viver numa sociedade, né, a maneira como se trabalha, o tipo de convivência, eles se mostram razoavelmente rígidos. Muitas vezes temos a impressão que obedecem a leis naturais, não é? Com a pandemia, não é? Com a pandemia, tudo isso muda, não é? Não tem nada rígido. Aliás, o primeiro capítulo desse livro, A Pedagogia do Vírus, o primeiro capítulo chama-se Tudo que é sólido desmancha no ar, não é? Muito paradigmático essa expressão que a gente sabe que está lá no manifesto do Partido Comunista, né? Então, essa morosidade que a gente percebe, não é? Talvez na maior parte do tempo nas nossas vidas, diz ele que com um fenômeno desse, que é a pandemia, né, nós vemos aí mudanças drásticas, não é? Mudança como trabalhamos, nos relacionamos, uma mudança quase que total na nossa vida, no que diz respeito ao que a gente faz, da maneira como a gente pensa, como nós encaramos todo, enfim, tudo isso que está aí na nossa frente. E ele diz, olha, então está claro, não é? A capacidade que temos, né, de buscar alternativas, né? Ele diz, então, se referindo àquele estado de coisas que seria a crise permanente associada ao neoliberalismo, né, que se apresenta para a gente como se não houvesse alternativas a ele, né? Então ele utiliza a imagem da pandemia, da crise da pandemia, para escancarar o fato de que
a transformação desse estado de coisas, não é? É evidente, né? E ele meio que termina o texto meio que se perguntando: será que é necessário, né, a gente passar por crises para se dar conta que temos alternativas de mudança, de transformação, né? Que as coisas não precisam nos parecer e nós não precisamos agir diante delas como se elas fossem inalteráveis, como se a elas não houvesse alternativas, não é? Ele termina o texto, ele fala dessas alternativas e ele diz assim: como as alternativas, foram expulsas do sistema político, essas alternativas voltarão da pior maneira possível, né? Irão entrar cada vez de forma mais frequente na vida dos cidadãos pela porta dos fundos, das crises pandêmicas, dos desastres ambientais, dos colapsos financeiros. Não é? Eu acho muito elucidativa, né, essa abordagem que ele faz e bastante interessante para a gente pensar esse tema da mudança social. Então, é isso. Até uma próxima. Grande abraço. E não deixem de assistir os vídeos do nosso canal, o canal do curso de Ciências Sociais no YouTube, né? Além desse projeto dos conceitos fundamentais, outros estão lá. Então, aguardamos vocês. Um grande abraço.